Se esqueceram que uma alma tem valor para Jesus. Se esqueceram que o nosso lugar não é aqui, que Jesus veio para nos levar para a morada celestial. Ele veio para resgatar nossa alma. Esse é o objetivo do Evangelho. O Evangelho tem poder para restaurar o homem e para mudar a sua vida e a sua história. No capítulo 4 do livro de Neemias, a palavra de Deus diz que Sambalate ardeu em ira, se indignou, porque havia um grupo disposto a erguer Jerusalém. Não espere servir a Deus sem oposição. Se hoje você aceitar Jesus, se hoje você se definir em uma vida de reconstrução, saiba de uma coisa: Sambalate, Tobias e Gesem irão se opor a você. O Evangelho não é para covardes. O Evangelho é para homens e mulheres que aceitaram se entregar a Jesus. A igreja primitiva, para viver o Evangelho, morreu nas cruzes, morreu nas arenas, morreu nas fogueiras, foram devorados por leões, mas não negaram a fé, confessavam o nome de Jesus diante de César, e por isso morriam nas arenas. Mas há um Evangelho hoje da facilidade, onde as pessoas não querem mais isso. As pessoas querem outro tipo de Evangelho, o Evangelho soft, o Evangelho light. Olha, irmãos, eu sinto informar, não é esse o Evangelho que está descrito na palavra de Deus. O Evangelho que está descrito na palavra de Deus é novidade de vida, é vida transformada pelo poder de Deus, é vida liberta pelo sangue de Jesus, é novidade de vida. As coisas velhas passam e tudo se faz novo. Isso é Evangelho. Eu quero convidar aqueles que estão visitando para aceitar Jesus hoje como Salvador. Quem quiser aceitar Jesus como Salvador hoje, nós vamos orar por você, porque a sua vida vai mudar, irmão. A sua vida vai mudar, porque nesse nome, no nome de Jesus, há poder. Sabe o que Sambalate disse? Sambalate disse assim, ardeu em ira, e ele olhou e disse assim: o que fazem esses fracos judeus? O que é que eles estão fazendo? Quando alguém olha para alguém buscando a face de Deus, querendo uma vida reconstruída, as pessoas olham e dizem assim: o que é que você está fazendo, seu fraco? A mesma posição de Sambalate. Sambalate olhou para aqueles edificadores e disse: que fazeis, pois, fracos judeus? A diferença é só uma coisa, irmãos: dentro de um fraco, nós não estamos dizendo que somos fortes, não, nós somos fracos mesmo, admitimos isso. Só que dentro de um fraco há um Deus que é forte. O que Sambalate não sabe é o seguinte: fracos somos, mas dentro do fraco há um Deus forte, há um Deus poderoso. Sambalate diz assim: olha, as pedras dos muros tornaram-se em pó. Como vocês vão reedificar os muros? Vocês vão fazer muros de pó? Eu não sei como nós vamos edificar. Eu sei que nós vamos edificar, porque nós não dependemos de pó para edificar. A vida espiritual não depende de pó nem de pedra, depende do poder de Deus. Porque se Jesus quiser restaurar a sua vida, Ele restaura com pó, com pedra, de qualquer maneira, irmão. Não há obstáculo para aquilo que Jesus tem para fazer no homem. Não há obstáculo. Ele é o Deus Todo-Poderoso. A única coisa que Ele quer de nós é que abramos os lábios e digamos a Ele: eu te aceito como meu Salvador, eu te aceito como remidor da minha alma, eu quero o teu perdão, eu quero viver a novidade de vida que há em ti. Não há reconstrução sem oposição. Sambalate disse isso. Fracos. Diz a palavra de Deus que Tobias olhou para os judeus que estavam reconstruindo e disse assim: até uma raposa destrói esse muro que vocês estão edificando. A raposa na Bíblia é tipo do pecado. Está lá no livro de Cantares: apanhai-me as raposinhas e também as raposas. O adversário, quando vê alguém vindo para a igreja para reconstruir a sua vida, para reconstruir a sua história, ele olha e diz assim: você é um fraco, você não vai conseguir.
a sua vida tornou-se em pó, você não tem como edificar. E tem uma coisa, até uma raposa, um pecado vai destruir você novamente. Mas o sangue de Jesus Cristo nos liberta. E a palavra de Deus diz: se o Filho do Homem te libertar do pecado, verdadeiramente você está livre. Jerusalém vivia esse momento. Era um momento de oposição, de destruição, de derrota, de desânimo. Então Neemias para todas as coisas, e no texto em que lemos ele diz: onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis. Ele olha para o povo em Jerusalém e disse: estamos distantes do muro, apartados uns dos outros. Só existe uma maneira de edificarmos: onde ouvirdes o som da buzina. Neemias estava dizendo assim: o que vai nos unir é um toque da trombeta de Deus. O que vai unir a igreja é o toque da trombeta de Deus. Na verdade, Neemias estava dizendo assim: onde ouvides o toque da buzina. Buzina para eles, e na palavra de Deus, não é como para nós não, irmãos. Para eles a buzina, ou toque de trombeta, era feito do chifre do carneiro. A primeira coisa para se fazer uma trombeta, era o cordeiro tinha que ser sacrificado. Pegava-se um cordeiro já adulto, sacrificava aquele cordeiro, matava o cordeiro, arrancava daquele cordeiro o chifre, levava aquele chifre ao fogo, desentortava o chifre, arrancava a carne por dentro, limpava o chifre, depois levava ao fogo novamente e o entortava novamente. Aquilo se tornava uma trombeta. E todas as vezes que em Jerusalém havia uma convocação, as convocações eram feitas pelo toque da trombeta. E agora Neemias estava dizendo assim: onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis. Olha o que ele está dizendo. A buzina era feita de um cordeiro que havia sido morto, e arrancaram o chifre dele. João Batista apontou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele morreu pelo meu pecado e pelo seu pecado. O Cordeiro morreu, mas o chifre dele foi arrancado. Ele disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, enviarei o outro, ele fará o que eu faço, porque ele tem a mesma essência minha. Eu enviarei o Espírito Santo sobre vós. Ele cura como eu curo, Ele liberta como eu liberto, Ele conduz como eu conduzo, Ele consola como eu consolo, Ele opera como eu opero, Ele realiza o que eu realizo. Todas as vezes que se tocava o chofar, todas as vezes que se tocava o chofar, o povo de Israel sabia: esse chofar é resultado de um cordeiro que morreu, mas apesar dele estar morto, ainda essa voz, esse som ecoa no meio da igreja, e todos ouvem o som da buzina. Ele morreu, mas todas as vezes que você ouve o toque do chofar, é uma proclamação: ele morreu, mas ele está vivo. Ele morreu, mas ele venceu a morte. Ele morreu pelo meu pecado. Ele desceu às profundezas da terra. Ele tomou a chave do inferno, a chave da morte, e ressuscitou. A carta aos Coríntios diz algo extraordinário. Todos os que passaram, os que pisaram nessa terra, tiveram pecado. A Bíblia diz que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Só existe um que não conheceu o pecado. E a carta aos Coríntios diz assim: o aguilhão da morte é o pecado. Presta atenção. Presta atenção no que eu vou dizer agora. O aguilhão da morte é o pecado.
Então a morte tem um aguilhão na sua mão. Aguilhão era aquilo que se usava para ferir um animal. A morte tem um aguilhão chamado pecado. Quando alguém morre, a morte vem com um aguilhão para feri-lo, para segurá-lo. Quando Jesus morreu, o aguilhão da morte é o pecado. A morte veio e disse assim: ei, ele não tem pecado. O aguilhão da morte não pôde segurá-lo. E é por isso que a primeira mensagem da igreja, pregada pelo apóstolo Pedro, Pedro abre a palavra e disse: era impossível que as ânsias da morte segurassem Jesus. Era impossível que ele fosse detido por elas, porque o aguilhão da morte é o pecado, e o pecado não teve nele. Ele não pecou, ele é santo. A morte não pode atingi-lo, porque ele é santo. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele está operando nessa igreja. Há um som nesta noite, que é o som da buzina. A buzina é o chofar que está sendo tocado para dizer: o Cordeiro morreu. Mas o som dele, o Espírito Santo, foi derramado sobre a igreja. A igreja está ouvindo o toque do chofar. Ele morreu, mas ele venceu a morte. Ele ressuscitou. Meus irmãos, eu fico maravilhado quando eu vejo um brado, porque é um brado que há no livro na carta aos Coríntios. Há um brado de Deus, há um brado do Espírito Santo que diz: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, o teu aguilhão? Tragada, vencida foi a morte pelo Filho de Deus. Ele venceu. Ele venceu, e é por isso que o chofar está sendo tocado. Ele ressuscitou. Ele morreu pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou para sermos justificados diante de Deus. E agora o Espírito Santo, o chofar está tocando. E eu vou me reportar a palavra que diz assim: onde ouvides o toque da buzina? Essa noite a buzina está soando. O Espírito Santo, diz a palavra de Deus: se hoje ouvides a sua voz, se hoje ouvides esse som, não endureçais o vosso coração. Há um som que ecoa aqui nesta noite, irmãos. É o toque da buzina, é o toque do chofar, é o toque de um Deus que morreu por nós, mas ressuscitou. E Ele enviou o Espírito Santo. É esse sopro na igreja. Ele está falando à igreja. Ele morreu, mas Ele fala. Se Ele fala é porque Ele está vivo. Se Ele está vivo, Ele governa a igreja. Se Ele governa a igreja, Ele haverá de arrebatá-la naquele grande dia. Esse é Jesus. As ânsias da morte não puderam detê-lo. Ele arrancou da morte a chave. Então assim: passa para cá a chave. Passa para cá a chave do inferno também. Ele ressuscitou. Ele está sentado à destra do Pai. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele venceu. Ele venceu. E aí Neemias vai dizer assim: onde ouvides o som da buzina, ali vos ajuntareis. Essa buzina junta. Quando você ouve a voz do Espírito Santo, essa voz, diz a palavra de Deus, a palavra do Senhor diz assim, que essa voz, ela junta, ela une. O marido está distante, mas se hoje ouvides a sua voz, você volta para casa. A mulher está distante, ninguém se entende em casa, mas se hoje ouvides a sua voz, vos ajuntareis. Olha bem o que Neemias está dizendo: o som da buzina une. O som da buzina nos une. Chilenos, brasileiros, russos, americanos, o som nos une. O que nos uniu
O que nos uniu não foram conceitos religiosos. O que nos uniu foi o toque da buzina, o soar da profecia, a maneira como o Espírito Santo falou ao seu coração, falou comigo também. A maneira como você ouviu esse som, eu também ouvi. Quando aqueles ouviam o som da buzina, eles saíam de onde estavam. Olha o que faz o som da buzina, irmãos. Olha o que faz o toque do chofar. Ele tira o homem de onde ele está e coloca o homem em outro lugar. Ele tira o homem de uma situação de miséria. Ele tira o homem de muros derribados, de portas queimadas a fogo, de um lugar sem esperança, sem alegria, sem a expectativa do amanhã, para nos unir em um propósito glorioso e sabermos: vivemos a expectativa, não da derrota, mas vivemos a expectativa do grande e glorioso dia do nosso Senhor e Salvador. Ele voltará, irmãos. A igreja, ela não caminha sem esperança. A igreja caminha sabendo: o chofar nos uniu. O Cordeiro de Deus, aquele que morreu pelo nosso pecado, a voz do seu Espírito ecoa na igreja. Há uma voz ecoando aqui nesta noite. Há uma voz ecoando aqui a todos aqueles. Eu quero falar agora quem tem muros caídos, portas queimadas a fogo. Há homens e mulheres que não têm esperança. Há homens e mulheres que entraram na igreja vendo a expectativa frustrada, destruídos. Fome, miséria. Que mundo é esse? Meus irmãos, Deus não nos criou para isso. Não é esse o evangelho que nós queremos. Eu quero convidar aqui a todos a se perguntar uma coisa: quem quer um evangelho diferente? Você quer, irmão? Você quer um evangelho que seja poder de Deus, a graça de Jesus, o toque da buzina, a voz do Espírito Santo, unindo, restituindo? É esse evangelho que você quer? É esse, visitante? É esse evangelho? Ou você quer um evangelho soft, onde o homem convive com o pecado e caminha distante de Deus? Eu quero outro evangelho. Eu quero o evangelho de Jerusalém reconstruída. Eu quero um evangelho de novidade de vida. Eu quero para mim. E eu gostaria de convidar a todos que estão aqui, que querem, diga agora, diga a Deus: eu quero ter a minha vida reconstruída. Eu quero ter a minha vida restaurada. Eu quero ter os muros erguidos, para que o inimigo não entre mais na minha vida. O inimigo não tem poder sobre nós, irmãos, se os muros forem erguidos. Agora, muros destruídos, ele entra, olha o que quer, faz o que quer. Não na vida de servos de Deus. Não na vida de servos de Deus. Eu vou abrir um parênteses para dizer uma coisa. Há um tipo de evangelho aí fora que deturpa a palavra de Deus e coloca o homem, diviniza o homem e humaniza Deus. Isso é uma aberração. Divinizar o homem e humanizar Deus é uma aberração. Há um evangelho que ensina as pessoas simplesmente autoajuda, autossugestão. Você pode, vai que você consegue, determina a sua bênção. Olha, quem determina a sua bênção é Jesus de Nazaré. Isso é uma mentira que é contado. Quem te abençoa é Jesus, quem te salva é Jesus, quem te liberta é Jesus, quem te cura é Jesus, quem te conduz é Jesus, quem vai te levar à eternidade é Jesus. Mas criam na pessoa essa coisa de autoajuda, esse evangelho, esse deísmo, essa coisa terrível. Determina a bênção, determina a sua vitória. A sua vitória teve alto preço, irmão. Sabe qual é o preço da sua vitória e da sua libertação? A morte de Cristo no Calvário. Ele morreu por você. Ele derramou o sangue inocente por você. É por este sangue inocente que Ele nos liberta. Quem te dá a vitória é Ele.
Quem determina todas as coisas é Ele. Ele está vivo. Você sabe o que é isso, irmão? Ele está vivo. Ele está vivo. Infelizmente, o evangelho que se propaga hoje é de um Cristo morto. Fala-se dele como se ele estivesse vivo, mas se vive como se ele morto estivesse. Ele não fala, ele não opera, ele não dirige a igreja, ele não governa a igreja. Não existe toque de chofar. Não existe toque de chofar. Mas a palavra do Senhor diz que ao toque do chofar, ao som da buzina, ali vos ajuntareis. E eu vou encerrar dizendo: se hoje ouvirdes a sua voz, a buzina está sendo tocada, o Espírito Santo já foi derramado sobre a igreja. Esse Espírito Santo, ele fala ao coração do homem. Ele já está falando aqui nessa noite. Ele já operou na vida de cada um de nós. A buzina já foi tocada, o chofar já foi tocado, a voz do Espírito ecoa no meio da igreja. E a palavra do Senhor diz assim: a sua voz é poderosa. A voz do Senhor, ela quebra os cedros do Líbano. A sua voz se ouve sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sentado sobre muitas águas. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, quebra os cedros do Líbano. Ele faz saltar como um bezerro. A voz do Senhor separa labaredas de fogo. Quando a voz do Senhor ecoa no meio da igreja, coisas extraordinárias começam a acontecer nesta igreja. Nós vamos encerrar aqui, irmãos. Nós vamos encerrar com uma palavra: onde ouvides o som da buzina, ali vos ajuntareis. Neemias ouvia o som de Sambalate. Vocês são fracos, vocês não vão conseguir reconstruir. O som de Tobias, dizendo: uma raposa vai derribar o muro. Mas há um outro som. O som lá de fora é dizendo para você: você vai continuar do mesmo jeito que você está. Você não pode ser restaurado. O som que está lá fora de Sambalate e de Tobias é dizendo: você é fraco, você não consegue. E Deus está dizendo aqui: eu quero dizer para você, você é fraco mesmo, mas Deus é forte, Deus é poderoso. A sua vida pode ser restaurada por Deus. É Deus quem restaura, é Deus quem liberta. Ele tem poder. E quando a voz dele ecoa, algo de maravilhoso acontece. Eu quero encerrar perguntando aqui: quem quer ter a vida restaurada? Quem quer ser restaurado por Deus? Quem quer ser restaurado por Deus? A buzina já soou, irmãos. A buzina já soou. Onde ouvides o toque da buzina, ali vos ajuntareis. Observe que esse som une. Esse som une. Sua vida está destruída, esse som une. Seu casamento está destruído, esse som une. Seu filho está distante, o som da buzina une. A voz do Espírito, quando ela ecoa na vida da igreja, ela transforma a vida do homem. Transforma. Ali vos ajuntareis. O vosso Deus, o texto encerra dizendo: o vosso Deus pelejará por vós. Você crê nisso? Isso aqui não é você determinando a bênção, não. Neemias está dizendo: não somos nós que determinamos a bênção, o Senhor pelejará por nós. Se hoje ouvides o som da buzina, Ele vai pelejar por você. Se hoje você der lugar à voz do Espírito Santo, há um Deus que vai pelejar por você. Ele vai tomar a sua causa para lutar por você. É esse Deus que nos une. É esse Deus que une a igreja aqui. E é esse Deus que vai unir a igreja quando a última trombeta soar. Há uma trombeta que ainda soará, e nós estaremos para todos sempre unidos e juntos.
Esse dia vai ser glorioso. Esse dia vai ser glorioso. Capítulo 21 do livro de Apocalipse. Eu, João, vi a santa cidade, que de Deus descia do céu, a nova Jerusalém. Era nova, porque a outra Jerusalém estava destruída. E João disse assim: eu vi a santa cidade, a nova Jerusalém, descer do céu. E ela desceu como noiva ataviada. Ela desceu como noiva preparada para o seu esposo. João continuou, olhou e ele viu. Ele continuou vendo. E ele via a cidade santa. Os muros da cidade eram de jaspe. Você quer entrar lá, irmão? Eu quero. A cidade tinha 12 portas. Cada porta era uma pérola. A cidade era toda de ouro. E João viu um trono. E do trono de Deus saiu um rio pelo meio da cidade. Ele era como cristal puro. João olhou e viu a santa cidade. Olha, eu quero encerrar dizendo: eu também quero ver. Eu quero ver e eu quero entrar. Há uma obra que Deus está fazendo. Há um evangelho de reconstrução. Os muros serão erguidos. A igreja subirá em glória. João viu o trono, morada de Deus, santa cidade, Jerusalém. Sua luz brilhava como cristal, tanta beleza é sem igual. Ao redor do trono existe um rio, a árvore da vida. Sim, ele viu. Eu quero ir pra este lugar, Jerusalém. Oh, glória a Deus. Jerusalém, vou caminhar pras ruas de ouro. Irei abraçar o meu Mestre Jesus. Mestre Jesus. Jerusalém, vou descansar às margens do rio, na cidade de luz. Aleluia, aleluia. João viu os santos louvando ao Senhor. Digno é o Cordeiro de honra e louvor. Não viu mais noite nem escuridão, pois o próprio Mestre ilumina Sião. Perto está o dia em que subirei, e no lar de paz eu morarei. Eu quero ir pra este lugar, Aleluia. Jerusalém. Jerusalém, vou caminhar nas ruas de ouro. Irei abraçar o meu Mestre Jesus. Mestre Jesus. Jerusalém, vou descansar às margens do rio.
Glória a vou Deus. caminhar Aleluia. na sua de Aleluia. ouro. Irei abraçar o meu Mestre Jesus. Jerusalém, vou descansar nas margens do rio. Na cidade de luz. Aleluia. Cidade de luz, morada de Deus, Jerusalém, cidade de luz, Jerusalém. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. A igreja vai estar em pé, irmãos. Imagine os irmãos. Eu quero convidar o pastor Patrício para estar aqui comigo à frente. Microfone para o pastor Patrício. Pode ir, som. Meus irmãos, por um pouco de tempo ainda estamos aqui. Por um pouco de tempo, a igreja ainda está aqui. Deixa o Espírito Santo, deixa esse sopro, deixa esse sopro entrar na sua mente agora. A Bíblia diz assim: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Olha, tinha que dizer assim: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos ouvidos. Mas não disse isso não. Ela disse: hoje ouvides a sua voz, não endureça o coração. Sabe por quê? Porque quem ouve, ouve com o coração. O que Deus fala, o chofar de Deus, o sopro de Deus, não fala aos ouvidos apenas, fala ao íntimo da nossa alma. Ele te ama, Ele quer mudar a sua vida, Ele quer restaurar você. Só existe uma maneira de Deus te restaurar: se hoje ouvirdes a sua voz. É dentro de você. Há uma voz ecoando dentro de você. Há uma voz daquele que morreu, mas está vivo. Ele fala, Ele opera, Ele salva, Ele liberta, Ele cura, Ele consola, Ele renova, Ele edifica, Ele ergue o homem, Ele ajunta o homem, porque Ele tem poder. Jesus tem poder. Adore o nome dEle, porque Ele tem poder. A você que entrou na igreja e que não é salvo, abre os seus lábios e confessa o nome de Jesus. A Bíblia diz: se nós confessarmos o nome dEle diante dos homens, Ele confessa o nosso nome diante de Deus do Pai e diante dos seus anjos. Eu quero convidar a todos aqui, independente de serem crentes ou visitantes, a dizer: Jesus, Tu és o dono da minha vida. Jesus, hoje eu ouvi o soar, a voz do Teu Espírito. Eu quero dizer: a minha vida está nas Tuas mãos. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia.
Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. A igreja celebra as bodas do Cordeiro. Aleluia, 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 glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus. Bem-aventurados são os convidados. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Señor, te glorificamos. Te damos gracias en esta hora, querido Padre, por estar en tu presencia, Señor. Aleluia. Por un día oír tu dulce voz, Aleluia. hablando a nuestros corazones. Oh, glória. Señor, qué día precioso. Aquel día en que oímos tu voz Oh, glória a Deus. y seguimos caminando, Señor, en este evangelio eterno. Te glorificamos, Señor, porque un día estaremos juntos en la eternidad. Oh, glória. Gracias, Señor, Aleluia. por permitir ser uno de tus Aleluya. escogidos, por permitir ser parte, Señor, de esta obra preciosa del Espíritu Santo. Oh, shalahas. Señor querido, cuán grande eres con nuestras vidas. Gracias por tu perdón. Aleluia. Gracias, Señor, por Aleluia. reconstruir nuestra vida. Oh, glória a Deus. Éramos pobres y necesitados, mas tú, Señor, nos colocaste en tus hombros, Oh, nos glória. cargaste, Señor, Oh, glória a y nos Deus. colocaste en tu cabalgadura Oh, glória a Deus. para estar en la eternidad. Aleluia. Gracias, querido Señor. Aleluia. Te amamos, te glorificamos, Oh, te glória a honramos. Deus. Oh, glorias a ti, Señor. Aleluia.
y decimos que la gracia maravillosa Esa del alabasura, Señor shoro. Jesucristo, el amor de Dios y las dulces y eternas consolaciones del Espíritu Santo sean con esta amada iglesia del Señor desde ahora y hasta la vuelta de nuestro Salvador. Amém. Oramos así en el nombre del Señor Jesús. Amém.